de anestesia do Hospital Geral de Fortaleza, só um segundo, porque senão depois. E sou staff aqui no Monte Clean. Não fui besta, na realidade, eu fui muito esperto quando eu botei as duas aulas antes do Sestaroli e do Saulo, antes, porque vai facilitar a minha vida, né? Nesse pensamento de via aérea. Né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso de via aérea bem interessante e mudou muito a minha maneira de pensar e é o que a gente tenta passar hoje em dia na anestesia. E se esse conceito for assumido por outras áreas, quer seja na pediatria, né, quer seja na intensiva, quer seja na emergência, tenho certeza que muitos pacientes vão ser beneficiados. E isso não é benefício próprio, até porque eu sou lá na parte zero. Ó. Então, isso aqui é em benefício do paciente, certo? Isso aqui é uma foto minha, eu mesmo, tá bom? Então, até R1 pode entubar, né? Até sem laringoscópio. Então, vamos lá. O que acontece? Por que a gente tem que estudar a via aérea? Olha só. Já foi falado pelo Saulo que grande parte dos eventos de via aérea ocorrem fora do centro cirúrgico. Quer seja por uma condição do paciente pior, o paciente tem menor mobilidade, paciente mais idoso, paciente com alterações cardiorrespiratórias diferentes, né, que a gente pega paciente asa 1. 25% dos eventos de via aérea ocorrem na UTI no departamento de emergência. Chega a ser 30 vezes maior no departamento de emergência, evento de via aérea, a 60% em UTI. É engraçado, o Anderson aqui é do HGF, eu dei alguns plantões na UTI na época que eu entrei no HGF, e anestesista, entubar o paciente, aí me chamaram para entubar um paciente que estava na UTI do lado, né? Eu estava de plantonista lá. E aí, já era difícil, né? Assim, aí fui querer, deixei o interno tentar não conseguir, acabou perdendo tempo, aí saturou na UTI, é totalmente diferente, então a gente não pode menosprezar. Hipóxia é a principal causa de mortalidade dentro do centro cirúrgico, certo? E por que isso acontece? Bom, esse NEPFOR, eu já falei várias vezes dos residentes da HGF sobre esse NEPFOR, é um trabalho brilhante, né? Claro, inglês, né, da Grã-Bretanha, ele avaliou por um ano todas as anestesias e todas as intercorrências que houveram no Reino Unido. De uma maneira prospectiva, no sentido de acompanhamento, mas de estudo retrospectivo. Ou seja, tinha um caso de via aérea, ia uma das pessoas do estudo e avaliava esse caso, o que poderia ter sido feito diferente. E aí eles concluíram as seguintes coisas. Uma coisa importantíssima é a má avaliação das vias aéreas. Quer seja por omissão, avaliação incompleta, e principalmente, que eu estava até conversando agora no intervalo, falha em alterar a conduta após a avaliação. Não é raro, e tem muita gente que pode confirmar, o paciente foi suspensa a anestesia por falta de sucesso na intubação, e o danador do anestesista tenta intubar de novo a mesma coisa. Eu sempre falo, você tentar a mesma coisa vai ter sempre o mesmo resultado. Você tem que tentar uma coisa diferente. Bom, má avaliação do risco de aspiração. Nesse trabalho, eles falam até que a gente menospreza a regurgitação, doença do refluxo gastroesofágico. Até chegando a questionar, a indicar, às vezes, todo paciente que teria doença do refluxo gastroesofágico teria indicação de uma sequência rápida. Falta de treinamento, e é isso que a gente quer resolver aqui. Falta ou falha na estratégia e falta de equipamentos disponíveis. Bom, estratégia. Né? Então, já falei para vocês do NEPFOR. Vale a pena a leitura, pelo menos, do sumário executivo deles. Né? E ele define sequência lógica e coordenada de planos objetivando boa troca de gás e prevenção da aspiração. Isso aqui bem resume o que eu estou falando para vocês. Certo? Então, qual seria a estratégia? Né? Vamos para o algoritmo. Né? Possível, né? A gente, numa emergência, paciente saturando, hipoventilando, a gente saber disso tudo. E não precisa saber disso tudo, certo? Basta entender como é que funciona a coisa, né? Como é que, além disso, e aí eu vou contextualizar para quem é da terapia intensiva, o pessoal da terapia intensiva tem que lidar com o paciente com distúrbio VQ aumentado, urgência na intubação, estômago cheio, edema devido à doença de base, equipamentos não disponíveis corriqueiros que a gente tem na anestesia, que é a capnografia, por exemplo, acesso ao carrinho de via aérea difícil. Raramente um intensivista tem um acesso rápido a um carrinho de via aérea. Alguns hospitais disponibilizam, mas onde é que fica? Dentro do centro cirúrgico. Então, o ideal é que se solicite uma suspeita mínima de via aérea difícil, todo o material disponível. E treinamento da enfermagem. Você vai pedir o pessoal da enfermagem, geralmente acontece até aqui no hospital, às vezes pede, traz o material de via aérea difícil. Aí traz a maletinha do Truvio, né? Sim, muito bom, mas não resolve tudo, né? Bom, além disso, tem outro detalhe, principalmente no guideline de via aérea difícil da ASA, da americana, que ele fala que as principais indicações de intubação precoce no hospital são as seguintes: alteração do estado mental, hipoventilação, hipoxemia, obstrução de vias aéreas, queda no nível de consciência e choque.
como é que eu vou considerar suspender o caso de intubação num paciente desse? É muito fácil a gente na anestesia chegar e, vamos fazer a cirurgia. E ele, uma das vias de saída do algoritmo de VL difícil da ASA é cancelar o caso. Que no UTI na emergência, infelizmente, isso definitivamente não é a opção. Né? Fica maluco. E a ideia é a gente passar todo esse labirinto. Tá bom? Então, o corpo da aula vai ser o seguinte. Eu vou destrinchar um pouco o algoritmo de via aérea da ASA, certo? Para no final a gente chegar a uma conclusão de como raciocinar a via aérea. Tá bom? As duas opções que eu dei lá atrás, né? Tubar acordado e induzir anestesia geral. Certo? Tubar acordado ou induzir anestesia geral. Bom, o pessoal, tanto a anestesia está pensando, mas eu nunca vou entubar acordado, eu não preciso disso. Ou então, pode falar assim, não, pessoal da intensiva, eu sempre vou usar uma sequência rápida e vou resolver todos os meus problemas. Lembrar que, se eu induzir um paciente anestesia geral e ele tiver uma difícil ventilação, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é dar uma laringoscopia para ver se é fácil de entubar. E aí garante uma ventilação mais apropriada. E o ao contrário também é verdade. O intensivista, quando ele induz em sequência rápida, que a maioria induz em sequência rápida, ele vai tentar entubar, e se não conseguir, obviamente a primeira coisa que ele vai fazer é ventilar o paciente. Então, são técnicas em que uma é resgate da outra. Então, são interdependentes. Então, como é que eu vou decidir o que é que eu vou fazer? Entubar acordado ou induzir anestesia geral? Eu tenho que ter alguma ideia de como eu vou fazer isso. Bom, lembrar, já fui falar disso aqui nas outras aulas, que falha na ventilação não leva a óbito, mas falha na intubação não leva a óbito, mas falha na ventilação, sim. Já há quase um século, o Haldane falava que hipóxia para a máquina, não só para a máquina, como quebra o maquinário, certo? Bom, e olha o tanto de vezes, e não precisa vocês enxergarem daí, acreditem, que são tanto de vezes que é citado ventilação no algoritmo de via aérea difícil, né? Ou seja, é de grande importância a ventilação desse tipo em todo paciente, né? Como eu vou avaliar? Bom, essa parte, eu vou citar alguns trabalhos e vocês vão acompanhando, certo? Esse trabalho de Langeron, ele avaliou mais ou menos 1.500 pacientes. E foi o primeiro trabalho que veio a avaliar ventilação, certo? Em 2006, esse que é até pouco, eu acho que hoje é o que talvez o cara que mais publique, ele avaliou, se eu não me engano, 70 mil pacientes, ventilação, certo? E esse mesmo autor, em 2009, chegou a... Não, desculpa, o primeiro trabalho foi 20 mil, e o segundo, de 2006, 20 mil pacientes, e o segundo, de 2009, foram 50 mil pacientes. Ele duplicou o ND. Bom, e ele achou os seguintes fatores de risco de ventilação difícil. Ventilação difícil, leia-se. Vou só falar um pouquinho da classificação, que às vezes a pessoa não está habituada no termo ventilação difícil. Ventilação fácil, ventilação grau 1. Ventila fácil uma pessoa tranquila. Ventila grau 2, de dificuldade. Ventila com uma cânula de Guedel, uma cânula de faringe, com algum auxílio de uma cânula desse tipo. 3, precisa de 2 pessoas para ventilar o paciente e manter uma oxigenação adequada. 4, impossível de ventilar. Então, ventilação difícil, ou seja, grau 3, ventilar impossível, grau 4. E ele achou esse autor achou esses parâmetros de ventilação difícil. Barba, malampate alto, 3 ou 4, roncos, e aqui eu botei como semelhança presença de síndrome da apneia do sono obstrutiva do sono, protusão mandibular diminuída, irradiação do pescoço, que é uma coisa relativamente, hoje já não é tão nova, né, mas para esses trabalhos eram novos, tem paciente que tirou um câncer, que teve que irradiar, isso é fator de risco para ventilação difícil. IMC aumentado, idade aumentada, ausência de dentes, isso aqui vale ressaltar aqui que era para ventilação, também a gente vai já descobrir por quê, e sexo masculino. E esse autor também ressaltou que a partir de 3 fatores de risco para ventilação difícil, você tinha um modo de efeito muito aumentado para uma ventilação difícil, uma chance muito aumentada de ventilação difícil. Eu não vou entrar em detalhes, eu tinha que cortar algumas coisas importantes. Ele também percebeu que esses pacientes com ventilação difícil tinham maior incidência de intubação difícil. Chegava a ser 2 vezes e meia para intubação difícil, impossível chegava a ser 10 vezes mais. Sendo que dentro de um contexto muito pequeno, isso vai chegar a 1%, 2% e tal. Então não é tão grande, mas o autor ele fala que quando você pega o paciente com ventilação difícil, se prepare já para uma intubação difícil. Certo? Isso é importante. Como é essa preparação, a gente vai já ver, tá bom? Mais uma vez,
os fatores de ventilação difícil, né? Intubação, já foi falado, o Sr. falou um pouco, certo? Tem vários parâmetros, talvez esses sejam os principais, a abertura bucal, obviamente, que você tem que passar o laringoscópio, distanciamento tiroidiana, Mallampati, que avalia junto com a distanciamento tiroidiana a relação conteúdo-continente, ou seja, um queixinho curto é um continente pequeno, um Mallampati alto um conteúdo grande. Essa relação é um preditor muito importante na avaliação da intubação difícil. Extensão cervical, para o alinhamento dos eixos que o Sr. já falou, e protusão mandibular, que limita o aumento do continente, ou seja, aquele paciente que tem uma protusão diminuída, você não vai conseguir aumentar aquele continente. Aqui, exemplo de VA difícil, ausência de abertura bucal, um Mallampati alto, peso, colar cervical e distanciamento tiroidiano curto, né? Bom, até 2013, antes de 2013, né, existia a sugestão de alguns autores que publicam muito, do seguinte: maior ou igual a 3 fatores de risco para ventilação sob máscara difícil, mais fatores de risco para intubação difícil, você deveria fazer um planejamento avançado de manejo de via aérea. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas lembre-se, planejamento avançado de manejo de via aérea, de vias aéreas. Bom, mas em 2013, certo? Aquele mesmo autor, que é Terpol, ele publicou um outro trabalho com um N bem pequeno, né? 176 mil pacientes em algumas coisas, né? E nesse trabalho ele ainda foi além. Ele queria saber ventilação difícil, mais laringoscopia difícil. Ventilação difícil, eu já falei, grau 3 ou 4, 2 pessoas para manter uma saturação, grau 4, impossível de manter uma saturação. Bom, e laringoscopia, o Sr. falou do Cormack-Lehane, facilitou minha vida, né? Então, grau 3 igual a 4 de Cormack-Lehane. Grau 3, você visualiza a epiglote sem ver as aritenoides. Grau 4, você não vê nada, certo? E a incidência que ele achou desse contexto de ventilação, ventilação difícil, facial difícil, até botei o da sigla aqui, e laringoscopia difícil, de 0,4%. Isso definitivamente não é raro, certo? Definitivamente não é raro, é uma a cada 250. Sendo que vale ressaltar também que aqui ele excluiu, obviamente, aqueles pacientes que foram direto com fibroscopia, ou que foram direto com indução em sequência rápida, ou que foram direto com videolaringoscópio. Por quê? Porque saía do plano de estudo dele. Ou seja, aquele paciente com queixinho bem curtinho, já indicaram uma fibroscopia e intubação acordada, ele já excluiu, porque ele precisava, para avaliar esses pacientes, de uma ventilação e de uma laringoscopia. Sem a ventilação e sem a laringoscopia, ele não avaliava. E ele achou os seguintes fatores de risco: sexo masculino, idade maior do que 46, diminuído do que aquele 57, IMC maior do que 30, Mallampati 3 ou 4, massa cervical, irradiação cervical, distanciamento tiroidiano menor que 6, síndrome da apneia do sono obstrutiva, presença de barba, né? Aumento da circunferência do pescoço, diminuição da mobilidade cervical, protusão mandibular diminuída e presença de dentes. Estava até discutindo com o Breno antes da aula. Pô, antes era ausência de dentes, agora é presença de dentes. Na verdade, é porque a gente está falando dos dois: ventilação sobre máscara facial e laringoscopia. E o dente, geralmente, dificulta a laringoscopia. Facilita a ventilação, dificulta a laringoscopia. Então, a nova tabela seria dessa forma. Só que, e aí estou muito difícil avaliar. O que é que eu vou levar em conta, o que é que eu não vou levar em conta, né? E aí, esse mesmo trabalho, deixa eu tirar a foto aqui. Pode tirar, brincadeira. Ele lançou uma tabela que é super fácil. Não, ele estava tirando a foto, não ia sair errado. Bom, depois eu passo para vocês. Ele tem uma tabelinha extremamente prática, que ele considerou aquela dose de ventilação difícil, ele avaliou ventilação e intubação, vou repetir, não, ventilação difícil e laringoscopia difícil. Porque nem sempre um paciente com laringoscopia com Cormack-Lehane 3 é tão difícil de intubar, certo? Então, ele avaliou que a partir de 6 fatores de risco, certo? Eu tinha uma chance bem aumentada de achar esse tipo de paciente. Chega a ser 9 vezes o risco de achar um paciente com laringoscopia difícil e ventilação difícil, com odds rate, com intervalo de confiança bem longe do 1, certo? Então, aquela história de 3 fatores de risco para ventilação com fatores de risco para intubação ficou até mais fácil, né? Porque agora, maior do que 6 fatores de risco, você vai ter um planejamento avançado do manejo de vias aéreas, certo? E isso é importante, certo? Esse planejamento avançado de vias aéreas é que é o X da questão, e a ideia é, se vocês saírem do curso
tendo noção do que é um planejamento avançado de vias aéreas, acabou. Tá muito satisfeitíssimo, certo? Então, respira fundo, a gente vai entrar no guideline agora, certo? E se vocês também quiserem parar para perguntar, pode parar para perguntar, tá bom? É meio intenso para 15 para as 10 da uma sexta-feira, tá bom? Mas vamos lá. Então, decidi induzir anestesia geral, uma sedação, certo? Tentativa inicial não mal sucedida, não posso acordar o paciente, nem retornar a ventilação espontânea, posso chamar por ajuda sempre. Bom, não consegui entubar o paciente, né? Vou tentar ventilar, reflexo rápido, ventilar sob máscara. Se eu não conseguir ventilar com máscara, vou para o meu dispositivo supraglótico, como foi falado muito bem pelo Saulo. Máscara laríngea, eu não vou nem parar. Primeira e segunda geração foi muito bem explicado, né? Serve para ventilação, serve para intubação, não vou nem parar aqui. Mas tem um porém, e o Saulo falou muito bem, depende da necessidade do paciente. Se eu estou num centro cirúrgico, se eu estou num UTI ou num pronto-socorro, os objetivos são diferentes, e as necessidades são diferentes. Num centro cirúrgico, num centro cirúrgico, é uma ventilação mecânica breve, um dispositivo supraglótico me dá menor morbidade, diminui o estímulo e o paciente está de jejum, não tem tanto problema com a aspiração. Já no UTI, o objetivo final geralmente é um tubo orotraqueal, certo? E aí, o dispositivo supraglótico vai ser restrito para situações de eu não conseguir entubar o paciente. E tem um problema secundário, né, que é a questão da aspiração. E numa reanimação cardiopulmonar, como a pressão de vedação que foi falado do dispositivo extraglótico não é tão alta, a ProSil consegue até 25 centímetros de água quando bem acoplada, né? Então 25 centímetros de água não é uma pressão muito alta, o paciente que às vezes com broncoespasmo, obeso, ou coisas que aumentem a pressão de via aérea, você não vai conseguir um volume adequado. Então, geralmente, o meu objetivo final é o tubo orotraqueal. Bom, então vamos continuar. Conseguir ventilar com máscara facial ou com dispositivo supraglótico? Vou para minhas alternativas de intubação. Dispositivo de avião de intubação, videolaringoscópio, técnicas com máscara laríngea, transtraqueal e fibroscópio. Vou passar bem rapidamente. Os dispositivos de ajuda é principalmente o BUGE, certo? Disseminado, né? Todo mundo conhece. Lembrar que a melhor indicação, eu digo a melhor, não a única, a melhor indicação do BUGE é no Cormack-Lehane 2B, 3A, certo? Quando você vê a 2B finalzinho da aritenoide, e o 3A quando tem uma epiglote flácida e levantável, certo? Só que quando você vai para o 3B, você já cai para 33% a sua chance de sucesso. Mas, num desespero, você pode tentar pelo menos uma vez a passagem do BUGE. Está aqui o Cormack-Lehane, já foi falado. Bom, videolaringoscópio foi falado muito bem, né? Vários tipos. Só relembrar que precisa de treinamento, que melhora a visualização, mas que a melhora da intubação depende muito do treinamento. Bom, continuando então, máscara laríngea de intubação, né? Foi também muito bem falado, foi bom que eu ganhei tempo na minha aula, isso aí, né? Fast Track, tem AirQ também, nunca vi pessoalmente, certo? Muito bom dispositivo, já me salvou pelo menos 2 vezes, certo? E intubação retrógrada. Com a intubação retrógrada, passa um guia transcrico, certo? Pesca o guia, passa o tubo pelo guia. A média vai ter uma estação desse tipo de intubação, certo? Só que tem um detalhe. Quem já usou essa técnica, quem já viu alguém utilizando, sabe que ela não é uma técnica de uma situação não intuba e não ventila. É uma técnica bem demorada. Você precisa muitas vezes parar para ventilar o paciente. Então, muito cuidado na indicação dessa técnica. É uma técnica muito boa. Você pode usar como ela acordada, mas o paciente tem que estar ventilando. Quer seja manual, quer seja espontâneo. Bom, e por último o fibroscópio. Então, eu tenho todas essas opções de resgate de intubação e eu tenho a obrigação de pelo menos ter uma noção prática de cada uma delas, né? E qual? Eu vou fazer a mesma pergunta que o Saulo fez, né? Na verdade, ele estava falando desse trabalho aqui de 2007, que depende da necessidade do paciente, né? O objetivo final na UTI é geralmente o tubo orotraqueal, no centro cirúrgico, nem sempre. É interessante até fazer uma pausa que o Saulo falou que lá mostrou aquele gráfico do aumento do uso de máscara laríngea, né, Saulo?
E esse NEP4, que é aquele trabalho que eu falei no começo, eles estão usando tanto lá que eles já estão vendo complicação disso. E eles viram muito aquilo quando eu falei do risco de aspiração, ele fala dos usos de máscara laríngea, de máscara laríngea, que eles menosprezaram tanto esse risco de aspiração que começou a ter complicação por causa disso, porque eles usaram muito a máscara laríngea e começou a ter algumas aspirações. Mas isso é um detalhe à parte. Bom, treinamento. A proficiência da laringoscopia, esse autor fala que precisa de 50 a 60 intubações. Além disso, existe uma deterioração na proficiência. Então, quem não está todo dia intubando um paciente pode se sentir, às vezes, desconfortável nesse procedimento. E, por último, obviamente, a disponibilidade. E aí cabe a nós cobrar dos gestores que sejam adquiridos nos setores os dispositivos adequados. Bom, vou voltar brevemente, e uma boa notícia, obviamente, para aquele trabalho que eu falei de 176 mil pacientes. Desculpa. A incidência, como eu falei, de ventilação difícil e laringoscopia difícil foi de 0,4%, 1 em 250. Mas olha que notícia boa. Laringoscopia direta. O laringoscopia direta mais buge ou videolaringoscópio resolveu 89% dos casos. Algumas vezes temporizado por dispositivo supraglótico. Certo? Então, isso é uma notícia boa. Né? É sinal que a gente deve aprender a usar esse dispositivo e que muitas vezes ele vai salvar a nossa vida. Bom, usei alguma dessas técnicas, consegui tubar, parabéns, ótimo, bola para frente. Mas eu posso não conseguir. E aí eu tenho as seguintes opções. Acordar o paciente está fora de questão, considerar outras opções. E aí, esse guideline, ele até tem um pequeno erro que vocês não perceberam aqui. Ele cita aqui dispositivo supraglótico. Eu falei aqui de máscara laríngea, né? Basicamente. Como eu falei aqui de máscara laríngea, essas outras opções, considerar possibilidade de outras opções. Na verdade, me sobra, então, o tubo laríngeo. Qual a ordem que eu vou usar o tubo laríngeo ou a máscara laríngea? Não existe comprovação. Se eu devo usar a máscara laríngea aqui, ou o tubo laríngeo aqui, a máscara laríngea aqui, nesse resgate, vai depender da disponibilidade e da capacidade de proficiência de cada um. Que é o tubo laríngeo, né? Vou passar aqui. Mas e se falhar? Casa caiu, né? Vou ter uma situação que eu não consegui ventilar o paciente e não vou entubar o paciente. Tem que ser medular. Cricopulsão ou crico cirúrgico. Também vão ser treinados amanhã nas estações, certo? Além disso, vou parar um pouquinho aqui, né? Além disso, lá atrás, eu posso não ter conseguido nem ventilar com máscara facial e nem com dispositivo supraglótico. E aí eu vou para a via aérea de emergência, e aí eu vou de novo para o meu tubo laríngeo, e aí eu posso também não conseguir, e aí eu vou para a minha via aérea cirúrgica, certo? Só para dar um encontro final. E como é que funciona então a via aérea cirúrgica? Está indicada rapidamente na situação não intubo e não ventilo. Não pode atrasar. Eu costumo falar que se você tem a mínima suspeição que você vai chegar nessa situação, pede logo um bisturi, o que você quiser, ou pede de crico. Eu, particularmente, depois vocês vão ver na estação, eu prefiro a via aérea, a crico cirúrgica, que não há punção, né? E, além disso, tem algumas manobras nessas situações, né? Manobras padrão de abertura de via aérea, que vocês provavelmente já tentaram no começo do guideline, inserção precoce de dispositivo supraglótico, pressão de cricoide deve ser avaliada. Fazer um parênteses aqui. Existem 3 situações. O pessoal, quem trabalha em emergência, sabe que foi meio questionado aqui. Pressão de cricoide, manobra de Selick. Existem 3 situações que eu devo soltar. Esse negócio de desviar para o lado, pode desviar para o lado, pode não ser efetiva, certo? Mas ela ainda assim está indicada, certo? Mas tem que lembrar que tem 3 situações que deve aliviá-la. Desculpa. Não consigo ventilar, obviamente, se você está fazendo uma pressão de cricoide e você não consegue ventilar, você vai ter que aliviar. 2. Não conseguir intubar, às vezes você faz uma manobra forte ou num local errado, dificulta a intubação. E 3, se você for passar um dispositivo supraglótico, porque você vai alterar a anatomia e dificultar a passagem ou a vedação do dispositivo supraglótico. Bom, via aérea cirúrgica, então voltando para o assunto, só lembrar do tempo de indicação, suspeitou, traz o material. E quando eu vou indicar, quando é que eu devo indicar? A única coisa que existe, não existe um tempo, 30 minutos, 30 segundos, 1 minuto, não existe esse tempo. O que existe é que se o paciente bradicardiou por hipóxia, você está atrasado. Você está bem atrasado, tá bom? Então é uma coisa retrógrada, né? Chegou na bradicardia, você já está correndo atrás do prejuízo. Bom,
Lembrar que a taxa de crítico de emergência por anestesista, enquanto a gente tem muita chance de entubar, é muito baixa, né? Muito baixa mesmo, né? Então, e aí eu defendo a linha cirúrgica, né? Até por um acesso de material. A taxa de sucesso da crico por punção é de 65%, e a cirúrgica vai para 90%, certo? É uma diferença razoável. Bom, esse é o algoritmo de aéreo difícil da asa, né? Bem complicado, tenha calma, né? Não precisa arrancar a cabeça agora, que ainda tem mais um pouquinho. Eu estava conversando com o pessoal da emergência aqui do hospital, aí eles disseram, não, tu tem que abordar também o algoritmo do paciente crítico. Aí eu, vixe Maria, é diferente e tal. Complicadinho, vocês viram no começo, tem 4 algoritmos diferentes, é talvez mais complicado que esse da asa, mas eu não vou explicá-lo. Eu vou só inserir um conceito para você usar ele para inserir um conceito. Bom, rapidamente. Tem a possibilidade de você ir para, eu chamo de VAR imediata, Crash Airway Algorithm, que eu falo que é, acho que imediato, VAR imediata, existem outras estações, né? VAR difícil, e tentar intubação oral. Esse seria o meu plano A. Tentar intubar normalmente, como todo mundo faz. Lembrar de manter. Ou então, se eu não conseguir, eu vou para o via aérea falha na intubação, certo? Via aérea imediata que eu falei que era uma possibilidade do algoritmo lá em cima, né? Aí eu vou falar, mais uma vez, tentar intubar a via oral, meu plano A, intubar a via oral normal. Ou então posso ir para a via aérea falha. Na via aérea difícil, posso tentar BNTI nasal, intubação nasal, paciente acordado, e aí vem a minha intubação acordada que eu falei várias vezes no começo da aula, ou tentar uma laringoscopia com paciente com anestesia tópica e sedação, que seria o meu plano A e meu plano B, certo? Além disso, eu tenho um plano C aqui, usar de resgate uma indução em sequência rápida, o BUG, máscara laríngea, estilete luminoso, retrógrado, que é o que a gente acabou de falar, certo? E, por último, tem a via aérea falha, que se eu tenho tempo, se eu não tenho tempo, aliás, eu vou para a minha cricotireoidostomia. Então a gente está falando a mesma coisa, né? A gente está falando a mesma coisa, de modo diferente, mais ou menos fácil, certo? E os planos, se você tiver tempo, que eu já falei, indução em sequência rápida, BUG, máscara laríngea e etc. Então, vocês estão vendo aqui que existe uma sequência e que eu posso planejar essa sequência. E essa... voltando aqui, eu acabei adiantando. Então, trocando em miúdo, o que é que fala do algoritmo do paciente crítico? Para intubação pré-oxigenar, manter saturação acima de 90. O plano A geralmente gira em torno de uma sequência rápida com ou sem indução, intubação acordado. E os planos B, C e D vai entre BUG, máscara laríngea com tubo fibroscópio. E por último, uma situação muito bom retiro, uma cricotireoidostomia. Certo? Esse é o algoritmo do paciente crítico, em resumo. Certo? Pessoal, sei que está todo mundo cansado, ainda tem uns casos clínicos do Breno para vocês exercitarem isso. Então, eu vou só falar para vocês como é que a gente pensa que era, como deveríamos pensar. Né? Laringoscopia direta. Deve ser a primeira tentativa deve ser a melhor, então nada de entubar o paciente na doida para tentar entubar, então melhora a posição, ventila um pouquinho se dá tempo, certo? Várias vezes a gente é chamado para entubar e o paciente está todo torto, está com a cabeça para fora da maca, então tem que ajeitar o paciente, tem que posicionar o paciente, e a sua laringoscopia primeira deve ser a melhor, em melhores condições. Limitar, já foi bem falado, a tentativa de laringoscopia, 2 ou 3 no máximo, então nada disso aqui. Tenho certeza que todos os residentes, mesmo os R1, já viram isso aqui para entubar o paciente na sala de cirurgia, certo? Isso não é raro, impressionantemente não é raro. Não vou nem falar da UTI também, né? Dispositivo de validade que a gente tem acesso, BUG, videolaringoscópio, máscara de intubação, fibroscopia, então não são poucos dispositivos. Porém, há uma grande variedade de proficiência, né? E, está em vermelho aqui, que já é um dos últimos slides, tenha sempre um plano A, um plano B, um plano C, um plano D e etc. Certo? Aqui é uma foto do pronto-socorro daqui, do pronto-atendimento daqui. Me chamaram para tomar o paciente. E eu fiz questão de registrar isso, certo? Era um paciente que a priori não tinha uma VAR difícil, mas eles achavam que tinha, não lembro bem o motivo. Do que adianta ter uma maleta de via aérea, que está num lugar extremamente fácil, todo mundo vendo e ninguém nem abriu. Se eu perguntar, eu tenho certeza que todo mundo aqui não sabe nem o que é que tem dentro dessa maleta. Sabe o que é VAD? Sabe nem o que é VAD, né? Sabe nem o que é VAD, Ainda está abreviado, né? Sabe nem o que é VAD, né? Então, assim, isso, para mim, beira um absurdo, certo? E como é que é para estar essa mala? Isso é diferente disso. Simples.
né? Aqui era um paciente, um caso até que o Breno talvez mostre, se houver tempo hábil, que a minha primeira opção era a laringoscopia com ou sem auxílio do buge, uma intubação retrógrada, acordado, era intubar acordado, o paciente tinha uma deformação anatômica da face, e, por último, masclaringe, que eu não queria chegar lá. Eu não queria chegar lá porque o paciente tinha uma deformação facial, era mais difícil para mim conseguir ser, mas estava lá, uma chance ainda para mim. E isso é que tem que ser feito. Na teoria, é isso. Na prática, não é isso. É isso. Certo? É isso que vocês têm que fazer. Deixa pronto. Não precisa abrir também não, porque ninguém está num país muito rico não, certo? Mas deixa pronto. Certo? Deixa bem pronto. Bom, finalizando, avaliar ventilação e intubação, certo? A indução você vai ter que avaliar como você vai fazer, certo? Se vai intubar acordado ou induzir o paciente. Traçar seu plano. E plano A pode ser uma laringoscopia direta, plano B um tubo laríngeo, máscara laríngeo e vídeo laringoscópio. Aqui eu não vou entrar em detalhes, é o algoritmo que vocês vão receber amanhã, que é uma sugestão de algoritmo. Eu pensava até que já ia receber hoje, mas vão receber amanhã, certo? Para vocês darem uma olhada e vocês podem fazer as suas modificações. Na verdade, aqui eu tenho o meu plano A, que aqui é todo o plano A, que é intubação laringoscopia direta, o plano B e o C,